Então vamos ler 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Você ainda pode ler só mais uma passagem comigo no livro de Apocalipse 1 e 18. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Senhor Deus, a primeira coisa que nós devemos conquistar foi a chave, é a chave da morte e do inferno. A chave do céu depende de conquistarmos o inimigo. Por isso, quando o Senhor diz para Pedro, te darei a chave do reino, então ele conquistou a morte e o inferno para que Pedro tivesse a chave do reino, para que a igreja tivesse a chave do reino. E nesse fim, nesta hora que estamos vivendo, nós sabemos que a única maneira de conquistarmos o inimigo é, como disse o profeta, é através da sua palavra revelada, pois sem ela nós não chegaremos a lugar nenhum. Por isso, Senhor, o Senhor nos tem dado a bem-aventurança de segurar bem firme esta chave. Não adiantaria ter uma chave na mão se não tivesse uma porta para abrir. Jesus disse, eu sou a porta, e a chave que abre esta porta é a revelação. Devemos segurar esta chave chamada revelação. Ela vence, ela destrói todos os reinos do adversário, do nosso inimigo. Por isso, Senhor, estamos bem certos de que temos recebido esta chave neste tempo final. A igreja do Senhor tem a chave da morte e do inferno, e ela, consequentemente, já tem a chave do céu também. Pai, nós oramos nesta noite, que o Senhor nos ajude a, Senhor, destruir todo o poder do inimigo. Doença é um poder do diabo. Intrigas e discórdias é um poder do diabo. Vícios é o poder do diabo. O diabo usa a mente das pessoas para torná-las incrédulas, para que elas não aproximem da palavra. E esses poderes de Satanás têm afastado muita gente, mas o poder de Deus também tem trazido muitas pessoas para dentro. Pai, nós oramos nesta noite, que o Senhor possa trazer a nós uma palavra tal que possamos estar firmes para esta hora, para esse tempo final. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Então, tem uma história, eu creio que quase
todos vocês conhecem, tinha um príncipe na Inglaterra chamado Wellington. E tinha uma guerra entre a França e a Inglaterra. E na primeira parte, a França ganhou a guerra de uma maneira esmagadora. Então, Napoleão sentiu-se seguro, porque já tinha ganho a primeira. A primeira guerra já estava segura. E ele ia continuar. Só que ele não sabia o que estava acontecendo. E houve um tempo muito chuvoso e houve muita dificuldade para dar prosseguimento naquela batalha. E o povo da Inglaterra, o exército de Wellington, eles se prepararam melhor, morreu gente, uma coisa absurda. Isso foi em 1815. E Napoleão, que contava que tudo já estava conquistado, ele perdeu a guerra. Perdeu a guerra para a Inglaterra. Ele estava muito seguro de que ele era uma pessoa que tinha toda a habilidade e já tinha as vantagens de outras batalhas. Mas nessa aí, ele sucumbiu, ele perdeu a guerra. Parece-me que morreram 150.000 soldados. E foi uma derrota para Napoleão Bonaparte. Nós conhecemos a história, só você puxar lá na internet que você vai ver a história de Napoleão. Então, nós temos que lutar. Quando você está vencendo, não fique confiante, porque o fracasso de muitos é por dizer assim: não, pastor, eu já venci, eu oro a semana inteira, eu oro pelas madrugadas, eu tenho jejuado todo dia da minha vida. Então, eu posso encarar, enfrentar o inimigo sem nenhuma dificuldade. E foi confiante naquilo que ele já tinha, ele deixou as guardas cair, quer dizer, deu um passo atrás, usar um termo tosco, ele se relaxou, de repente, ele se viu derrotado para nunca mais Napoleão se levantar. Assim, nós podemos tirar histórias na Bíblia de homens que ganharam guerra, como Abraão, Davi, Gideão, coisas que você fala: como que esse homem podia fazer isso? Como que Josué podia vencer aquela gente, né? Josué foi tão dedicado, Josué foi tão aplicado ao seu chamado, que Deus lutou de tal maneira por Josué, que até o sol ele parou. Até o sol ele parou para que Josué lutasse mais quase 24 horas para vencer o inimigo. Quer dizer, homens que eram habilidosos em guerras, mas mesmo assim, eles não estavam confiantes nas suas habilidades. Eles sabiam que se o Senhor não fosse com ele, eles perdiam uma guerra, como perdeu a guerra os filhos de Eli, que estavam fora de ordem. E como Gideão ganhou a guerra, gritando, como Josué ganhou a guerra, tocando as trombetas em volta dos muros de Jericó. Como Davi ganhou uma guerra, o Senhor deu um sinal para ele. Ele viu um sunito
na copa das amoreiras, ele diz: o Senhor está guerreando por mim. E foi à batalha e ganhou. Sempre estiveram o aval de Deus. Sempre estiveram um sinal de Deus. Avança, vá, faça que eu serei contigo. Mas para eles avançar, eles tinham que olhar ao redor e ver se tudo estava em ordem. Se a arca estava sendo levada de maneira escriturística, se a arca estava sendo carregada de acordo com aquilo que Deus tinha estabelecido nos dias de Moisés, por Moisés do Monte Sinai. Eles iam avançar, iam à guerra, eles consultavam se a adoração deles tinha chegado na presença de Deus, se o incenso que era queimado, que era o louvor, estava sendo recebido, se o sacerdote estava no posto do dever, se aquele rei estava no posto do dever. Então eles faziam uma consulta, ia ao profeta, ia à palavra, como Gade. Davi, por não consultar aquele profeta, ele teve um prejuízo muito grande, perdeu um irmão precioso, quando ele pôs a mão na arca, que foi quando ele estava levando a arca para Jerusalém. Aquele homem morreu pela a negligência de Davi, chamado Uzá. Tá? Uzá. Então, se você buscar na Bíblia, eles iam à guerra, mas antes deles ir à batalha, porque o inimigo não dava trégua. Se você vê o que estava acontecendo nos dias de Gideão, era o menor da tribo, e o Senhor foi pessoalmente falar com o pai de Gideão, foi pessoalmente falar. O senhor veio falar comigo, Senhor, eu sou o menor da tribo, vê como é que o meu povo é, e eu sou pobre, não tenho nada. Agora Deus estava chamando Gideão, equipando Gideão, por conhecer quem era aquele moço. E Gideão foi lá na penha, ofereceu um sacrifício, antes do anjo ir embora. Antes do anjo ir embora, o anjo ficou esperando. Levou o sacrifício na penha, colocou lá, o Senhor desceu e consumiu a oferta. Então, estava aprovado a chamada dele para o serviço, para o trabalho que Deus o tinha chamado. Primeiro, tem que haver o assínio do Senhor e uma aprovação de Deus para tudo que nós empreendemos fazer. Não é somente pensar, eu vou fazer e tive uma meia dúzia de oração, uma meia dúzia de palavra com Deus, está tudo certo, eu vou avançar. Você não crê que Deus pode te dar um sinal? Você não está, você não pode crer, mas Deus não vai dar um sinal para mim, eu nunca vi um sinal de Deus. Já começa por aí. Já não crê que Deus é capaz de vindicar a oração dele, então nem comece a orar. Agora, oração, minha gente, oração é uma das coisas que mais agrada a Deus. A maneira que você ora, a maneira que você fala com Deus, é porque você está confiante que Deus te responde. Quem não ora, porque não está confiante nessa aqui. Pastor, eu oro ali, conheço ele não mudou nem um pouquinho daqui, meu amigo, e eu tenho certeza que há um caminho aberto. Esse homem ora há 30 anos, olha o tamanho da igreja dele, ele ora há 30 anos, olha as lutas que ele tem, olha por onde ele passa. Eu devo agradecer a Deus pelas lutas, porque as lutas que me levam a orar, são os avisos de Deus que me levam a orar, são os perigos iminentes que me levam a orar. E se tem muita gente em pé, porque essa igreja tem orado, é porque você não conhece o histórico dela.
Você não conhece o histórico dessa gente aqui. Não digo do grupo inteiro. Estou dizendo de pessoas em particular. Você não conhece o histórico delas. Né? E quando você está unido a um grupo que tem gente orando, é melhor você se cuidar. Porque Deus vai fazer alguma coisa. Tá? E você pode ser denunciado de alguma coisa que você não está fazendo, denunciado de algum pecado. Uma igreja, quando começa a orar e levar a coisa a cabo, sério mesmo, e Deus sabe que o seu coração é sincero, e você quer o bem do povo, eu não vou chegar neste altar aqui e vou dizer, Senhor, me mostre o pecado dessa igreja. Isso é a maneira de orar. Agora que nós devemos orar assim, Senhor, todo o pecado que está embaraçando esse grupo, saia do nosso meio. Todo o pecado que está entrando aqui, que está embaraçando essa igreja, que está atrapalhando o seu bom andamento, tira do nosso meio. Aí a coisa começa a mudar. E Deus pode vir em nosso meio e apontar bem para você e dizer, olha, sabe, é por sua causa que o grupo está tendo dificuldade. Deus diz assim, é por causa de Acã que morreu 33 irmãos, eu creio, lá na batalha. É por causa de Acã, porque Acã é o mentiroso, porque Acã roubou uma capa babilônica, cobiçou a capa babilônica, porque tinha uma ordem, olha, de Jericó, vocês não tomem nada, não toquem no anátema, porque toda a cidade está amaldiçoada. E Josué não deixou nenhum gato vivo naquela cidade, porque a ordem era matar tudo, estava tudo contaminado. Aí Acã pegou uma cunha de prata, pegou ciclos de ouro, 250 ciclos de ouro, prata e ouro, e uma boa capa babilônica, deve ser muito bonita, e levou lá para a sua tenda, deixou quietinho lá, deixa aqui. Quando abaixar o pó, quando abaixar a cinza da luta, aí eu vou usufruir desse ouro, dessa prata, e vou vestir essa capa babilônica. Antes de mais nada, eles foram uma guerra, para limpar o caminho de uma cidade que tem duas letras, Ai. E foi lá que a coisa ficou ruim. E foi lá que a coisa pegou. E eles perderam a coisa. E Josué não insistiu. Quando Josué viu que Israel, o seu exército, estava perdendo a luta, opa, vamos parar. Para, porque eu tenho uma promessa de Deus que nenhum homem morreria. E agora tem alguma coisa errada, porque tem gente morrendo no nosso exército. Então vamos fazer o seguinte, convidou todo Israel, 3 dias de jejum, não foi? Depois de 3 dias, Deus desceu e disse, vai lá na casa de Acã. Lá na casa de Acã que está o problema, é lá que está o pecado, é lá que tem uma capa babilônica, é lá que tem uma cunha de prata, é lá que tem 250 ciclos de ouro, você vai lá. Aí Josué foi lá, disse, Acã, me diga o que você tem aí, confessa, porque o Senhor tem me mostrado. E Acã confessou, toda a sua casa foi apedrejada, limpou aquilo. Aí você continua lendo o livro de Josué, nunca mais morreu um soldado, nunca mais eles perderam uma batalha, nunca mais eles correram do inimigo, porque tinha que sair do meio deles o pecado, e Deus tirou. Hoje a guerra nossa não é espada, não é canhão, não é arco e flecha. A nossa luta hoje não é contra a carne, nem contra o sangue.
Não é contra o irmão e contra os homens, é contra toda potestade maligna do ar. O profeta diz: não tem uma reunião, nenhuma reunião na terra, que os filhos de Deus estão reunidos, que o diabo esteja junto. Todas as reuniões, todos os cultos que nós reunimos aqui, o diabo está aqui. O profeta que disse, ele está no ar, ele é potestade maligna do ar. Por aqui passam coisas horríveis. Aonde nós estamos falando, assentados, reunidos aqui passa vozes indecorosas, passa mentira, passa imagens de mulheres nuas, passa tudo quanto é tipo de imagem do inferno, passa por aqui. Ele está nisto. Agora, ele não pode usufruir de tocar no ungido do Senhor, tocar na igreja do Senhor, tá? Então nós estamos misturados. Há uma mistura nessas três dimensões. Há guerras nessas três dimensões. Por isso o Senhor vai nos tirar dessas dimensões para levar para aquela que Satanás nem por perto passa. Mas nós estamos num campo de batalha, nós estamos num tempo de guerra. Agora você tem que olhar e contar, há 2000 anos, lá no Calvário, o Supremo Capitão, ele batalhou. E não ficou nenhum demônio vitorioso. Todos perderam. Ele lutou. A morte estava lutando contra a vida. As trevas lutando contra a luz, guerreando contra a luz. O inferno estava lutando contra o céu. A incredulidade lutando contra a fé. E lá estava ele pelejando sozinho. E venceu cada demônio. Satanás, quando o viu morto, sem uma gota de vida no corpo, ele disse: o homem está acabado. Ele era um problema. Mas quando Satanás pensou sobre isso, ele já estava lá no inferno. Ele já estava lá no inferno. E disse: eu vim aqui, Satanás, para tomar a chave da morte e do inferno. Eu vim aqui para despochá-lo. E desde o Calvário para cá, Satanás não tem a chave mais da morte nem do inferno. E ele sai dali, passa no paraíso, tira aquela igreja que estava ali, leva a uma ressurreição, e no domingo pela manhã, a sepultura estava vazia. A sepultura estava vazia, e aquele que na sexta-feira estava inerte na cruz, sem vida, agora tinha vida, vida eterna, vida abundante, de tal maneira que ele tinha ressuscitado dos mortos e se apresentou aos seus, se apresentou tanto os que estavam mortos no paraíso, quanto aos que estavam vivos. Apresentou-se aos dois grupos, dizendo: eu venci a peleja, eu venci a batalha. Ele pelejou sozinho o lagar da ira de Deus. E nesta noite, ele é o mesmo que levantou naquele dia. Ele é o mesmo que venceu Satanás. E nesta noite, nesse tempo, nesta era, ele está nos dando o que ele é, a sua unção, sua virtude, o seu poder, para você pelejar como ele pelejou. Porque oração traz Deus em cena, minha gente. Oração é peleja. A Bíblia, a palavra na frente.
e um cortejo de valentes atrás orando. Satanás não pode suportar isso. Pode estar certo. Ô irmão Brana, deixa eu ler aqui. Quando nós ouvimos que a guerra havia terminado, falando de guerra, havia terminado, todos gritamos e soamos os apitos e os sinos. Quando os heróis regressaram, todos fomos encontrá-los. Todos estavam gritando. Havia um primo nosso que se encontrava entre os que regressaram, quando a América veio da guerra. Ele disse que entre eles havia veteranos que haviam sofrido muitas feridas na guerra e não podiam se levantar da cama. Quantos entraram? Quando eles entraram ao porto, lá em Nova York, os trouxeram, cada um com a sua cama, a cobertura do barco para verem a estátua da liberdade. Esses homens fortes se puseram a chorar e inclinaram a cabeça quando viram a estátua da liberdade. Eles haviam estado fora de sua terra, combatendo durante 4 anos. Muitos sofriam da mente, porém sabiam que a esposa, a noiva, a mamãe, o papai, os filhos, todos aqueles a quem amavam, estavam após esta estátua da liberdade. Esta estátua representava o valor pelo qual eles haviam combatido. Quando estes heróis chegaram, toda a cidade de Nova York estava em festa. Porém, isso era uma coisa muito, ou seja, isto era uma coisa muito insignificante. Ele está falando da Segunda Guerra, quando eles estavam retornando, vieram arrebentados, vieram do campo de batalha, pessoas doentes da mente, que a pessoa fica louca na guerra, ela pega um estresse tão grande e vê tantas coisas, tantas mortes, que ela sai da sua rotina normal e tem delírios. Outros, talvez sem braço, sem perna, outros em cama, alguns mais que estavam com saúde, podiam andar, estavam chegando. Antes de se aportar, eles viram a estátua da liberdade. Quer dizer, eles sabiam que do lado de trás daquela estátua estava tudo quanto eles amavam. Pai, mãe, irmãos, filhos, noiva, esposa e assim por diante. Eles olharam aquilo e começaram a chorar, porque sabia tudo que eles amavam estava do lado de trás, que a estátua fica lá na beira, lá no porto. E sabe, aquilo, diz o profeta, é muito pequeno, é insignificante o tamanho, a enorme festa que haverá nos céus. Os anjos se curvarão no arco da terra, no arco do triunfo da terra, para contemplar a grande vitória desses heróis que lutaram sem trégua por esses 2000 anos de era da igreja, e essa última agora,
os que lutaram, e por detrás daquilo tem alguém nos esperando em festa. Você acha que aqueles que estão do outro lado não nos aguardam com grande alegria, como aquele soldado, e encontrar com a sua esposa, com o seu pai, com a sua mãe, 4 anos lutando, e na frente da batalha, venceram a luta e voltaram para casa, e houve uma festa de estremecer a cidade de Nova York, quando eles estavam retornando, e os seus esperavam do lado de trás da estátua. Além dessa cortina do tempo, além dessas dimensões que vivemos, que é luz, tempo e matéria, além da 4ª dimensão, além da 5ª dimensão, além da 6ª, tem uma míriade de anjos nos aguardando. Tem igreja do Velho Testamento, como diz o Salmo 24, tem as eras da igreja, essa multidão que morreram na fogueira, morreram no martírio, Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles 3 heróis que apagaram a fogueira na Babilônia, está lá aguardando a chegada desta igreja. O apóstolo São Paulo está aguardando esta igreja, o William Branham aguarda esta igreja. Amém? Então haverá uma festa triunfal do outro lado, porque os heróis da era de Laodiceia, os heróis desse tempo agora, está chegando com cicatrizes de batalhas, mas que lutaram até o final. Vale a pena lutar e morrer por esta causa. Aleluia! Não é muito fácil, porque o que há de pessoas desencorajadas é um absurdo. Mas saibam que Deus nunca deixou este lugar aqui sem que tivesse alguém chamado e corajoso, como foi William Branham, como foi Paulo, como foi Lutero, que encarou e lutou contra Roma sozinho, como foi Wesley, que lutou e batalhou sozinho. Cada mensageiro teve a luz do dia e chamou um povo: venham comigo, eu tenho a luz para esta hora, venham a esta guerra comigo. Então William Branham, o capitão desta igreja, o profeta desta igreja, o anjo desta igreja, ele disse: venham comigo, porque vocês não têm ideia da dimensão da vitória que nos espera do outro lado. Quando nós perdemos a visão do céu, a visão da vitória e o que nos espera, nós fracassamos. Mas nós olhamos para aquilo que está por detrás dessas dimensões. Diz o irmão Branham, em uma ocasião, César regressou de uma grande batalha e disse: eu quero que o guerreiro mais destacado se assente ao meu lado nesta régia celebração do triunfo sobre o inimigo. César disse: nesta régia comemoração dessa grande vitória, eu quero que o homem mais destacado, o guerreiro mais feroz, o herói, se assente comigo. Não tenha isso como história do irmão Branham. E você sabe, os oficiais prepararam suas plumas, ou seja, os oficiais prepararam suas plumagens, poliram seus escudos e desfilaram como verdadeiros soldados.
Quase ao final, veio caminhando um pobre soldado que havia ferido várias feridas. E ao passar frente a César, quase não podia olhar bem. Ele não podia olhar-lhe bem para saudá-lo. Estava todo troncho esse homem. E quase não podia olhar para César. Você vê que ele era o último da fila. Os da frente tinham perfeita saúde, seus escudos polidos, suas fardas bem passadas, e passar diante de César. Mas lá no final da fila, veio esse homem aqui, diz o profeta, veio esse soldado aqui. Isso é uma história verídica, tá? O que ele fez? Veio caminhando um pobre soldado que havia sofrido feridas e muitas. E ao passar frente a César, quase não podia olhar-lhe bem para saudá-lo, César lhe disse: espere um momento. Nem sequer estava vestido como chefe, esse soldado, que ele era um chefe. Venha cá. Onde obtiveste estas cicatrizes? Ele lhe respondeu: no campo de batalha. César lhe disse: sobe aqui comigo. Eu quero que tu te assentes a meu lado. Por quê? Ele tinha sinais de que havia estado na batalha. Ó Deus, tenha misericórdia do homem que fere a mão com uma lata de sardinha e que logo recebe alguma honra por essa ferida. Eu quero ter cicatrizes de batalha. Paulo disse: eu trago em meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Por isso é que eu desejo estar no campo de batalha. Algum dia, quando o nosso supremo capitão chegar, o qual nos armou com a sua arma, o Espírito Santo, e nos deu a palavra com a qual combater, é ali onde nos encontramos. Quando o nosso supremo capitão vier passando, eu quero subir ao carro e continuar com ele para a pátria celestial. Não deseja você o mesmo? Logo quando eu tomar a minha esposa pelo braço e ver a meus irmãos com suas esposas, seus filhos, e todos começarmos a caminhar por aqueles paraísos de Deus, e virmos aos anjos encherem o ar com seus cânticos, que grande celebração será. Depois da batalha, nós seremos coroados. Amém? Já pensou que cena? Aquele soldado que nem sequer tinha performance para marchar, não estava bem vestido, estava todo arrebentado da guerra. Esse subiu e tomou assento com César. Esses que estão na luta, que traz feridas, traz em si as marcas de Jesus Cristo, esses que param na brecha, esses que lutam por esta causa e que nunca se afasta, estão sempre na linha de frente. Saiba de uma coisa, que naquele dia você será convidado a subir
para sentar ao lado dele na glória. E diz o profeta, quando olharmos ao nosso redor e ver toda aquela multidão de santos ali, e os anjos enchendo os ares de cântico e adoração, para contemplar a grande festa do Cordeiro dos vencedores. Não vai ter nenhum lá que não lutou. Não vai ter nenhum lá que não tenha marca e cicatriz de batalha e que honrou o nome dele aqui na terra. Amém. Deixa eu terminar agora. Portanto, creio no Evangelho completo. Cada palavra de Deus, que faz soltar o poder de Deus, que leva suas bênçãos ao povo, é a chave para a porta que destranca isto. Aqueles grandes heróis, aqueles profetas e grandes homens da Bíblia que possuíam aquela chave. Esta é a razão pela qual eles podiam fechar a boca de leões, extinguir a violência do fogo, escaparem do fio da espada e trazer os mortos de volta outra vez. Realizaram todos os tipos de milagres, porque eles seguravam aquela chave e eles sabiam que ela funcionava, porque era uma chave nascida das Escrituras. Agora, como é um pequeno momento que nós temos, então abra sua Bíblia no livro de Efésios, e nós vamos terminar exatamente aqui. Efésios 6 e versículo 10. Todos, preste bem atenção, todos que receberam esta mensagem, Deus equipou com a mesma arma. Agora, o que adianta se eu estiver bem armado? Estou bem armado, estou expondo a roupagem de um soldado que está no campo de batalha, mas eu não faço nada. De que valeria uma espada na mão de um esgrimador, se não for a luta? De que vale a mensagem, a Bíblia em sua mão, se você não pega isto aqui? Porque a chave que abre a porta é a palavra revelada é uma chave que abre todas as portas. É que as pessoas não prestam atenção. A palavra revelada abre cada porta. Nós temos uma doencinha, e a doencinha persiste, mas tem uma chave para aquilo. Nós temos o desejo de nascer de novo, tem uma chave para isso. Temos o desejo de ser cheio do Espírito Santo, tem uma chave para isso. Será que nós queremos usar essa chave mesmo? Porque chave sem a porta para abrir, o que adianta você ter uma chave na mão? O que adianta vocês terem uma chave e não achar esta porta? E disse Paulo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Toda a armadura de Deus, toda a palavra. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade,
e vestido a couraça da justiça. Verdade e justiça caminham juntos. Lombos, onde se aperta o cinto, não é isto? Onde se aperta o cinto, lombos, e vestido a couraça da justiça. A couraça, aquilo que você põe no peito. Isto é a couraça para você não ser atingido pela flecha do inimigo. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Pés calçados, tomando sobretudo o escudo da fé. Escudo aquele que vai na frente, vai no seu braço. Você com uma mão você tem espada, com outra você defende. Escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você pode apagar todos os dardos do diabo. Dardos é uma flecha inflamada, você sabe disso. Dardos é uma flecha que está pegando fogo, aonde ela cai ela incendeia tudo. Mas quando o diabo manda uma flecha dessa para você, você apaga na hora, não faz nenhum efeito. Ou você corre debaixo da cama e vai chamar o papai, a mamãe, a vovó, a titia e gritar: oh meu Deus, a coisa está feia para mim. Ore, meu filho, o seu Deus é o mesmo Deus meu. Esta palavra que eu tenho, você também tem. Vá à luta, lute por si. Cada um tome a espada e vá à guerra. E ele disse: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então Paulo vestiu a igreja aqui, desde a cabeça até os pés, e pôs ela em marcha. Não tem bomba atômica. Se o diabo fazia tanta algazarra, se o diabo fez tantos destroços no mundo, lá no Calvário ele perdeu a peleja. Lá ele perdeu a guerra. O grande herói, sangrando, desceu ao inferno e acabou definitivamente com ele. Então acabou lá. A coisa terminou lá. Não é uma peça de ficção, é uma verdade. Você não está lendo a Bíblia como um livro de história ou de ficção, ou um livro para você tomar mais conhecimento. É um livro que faz você levantar e tomar. Isso é o meu Deus que falou. É o meu Deus que abriu o mar, é meu Deus que destruiu Jericó, é meu Deus que colocou a fornalha apagada na Babilônia, é o meu Deus sim que lutou com Josué e parou o sol. Esse Deus é o mesmo nesta noite, e por que não entrar em cena? Ele quer que você entre em cena, que não seja apático, medroso, acovardado, mas que creia na palavra dele, que tome a palavra dele, que vá em frente, amém? Ah, é tão difícil. Tem um pastor amigo nosso aí, se você ligar para ele 300 vezes, ele tem uma resposta para você. E o povo dele aprendeu com ele e fala isso. Fala assim: pastor Rafael, tudo bem por aí? Tudo 100%. Se você ligar mais uma hora depois: pastor Rafael, está tudo bem aí? Tudo 100%. Aí disse assim: mas rapaz, tem uma coisa errada? Não tem nada errado. Quem está errado é o mundo. Quem está errado é o homem. Nós estamos 100% certo com Deus. Amém. Essas coisinhas: doeu a unha, doeu a ponta do nariz, eu tenho problema aqui, eu tenho um filho rebelde. Quem não tem um filho rebelde? Quem não tem problema em casa? Quem não tem luta em casa? Se você não quer luta, não seja cristão. Se você não quer luta, não seja cristão. Acabou o problema seu.
taca a cara no mundo, enfia a cara no mundo e acabou o seu problema. É só você fazer as pazes com o seu inimigo. É só você dar a mão para o diabo e caminhar com ele. Lógico que no fim vai te dar uma rasteira, né? Mas vai acabar seus problemas. Mas se você vai lutar com esse comandante aqui, você tem que lutar uma luta legítima. Quando você lê sobre Josué, Sansão fez as coisas que ele fez, mas no fim ele fez uma grande obra, né? Josué, Davi, Samuel, Moisés, Josué, e você entra nessa galeria de heróis. Parece que eles eram os piores, que eles não tinham mínima condição. Mas quando Deus passava um ventinho diante deles, opa, o Senhor está nesse vento. Um pequeno sinal, disse, opa, o Senhor já mostrou, eu vou à batalha. Amém? Peça para o Senhor fazer isso com você. Nós somos aquele povo de Josué. Nós somos aquele povo dos dias de Gideão, dos dias de Davi, dos dias de Samuel. Deus sempre teve um povo que honrou sua palavra e sustentou as suas promessas. E que nessa igreja tenha homens e mulheres que honram a palavra e sustentem as promessas de Deus. Não é aquele que chega no dia da ceia, fica engasgado. Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu fico? Será que eu vou? Oh, entendeu? Aí, mas, peraí, a igreja inteira vai saber que eu não tomei ceia. Alguma coisa eu estou fazendo de errado, né? Então não vou dar o braço a torcer. Eu vou tomar ceia para ninguém ficar sabendo que eu fiz nada errado. Aí o diabo aplaude lá fora. É isso mesmo. Depois você faz isso de novo, tá? Você vai investindo no meu banco aqui. Que depois eu sei como cobrar o juro seu. Se é um cristão, nascido de novo, não para encenar, mas ele vem pelo corredor da igreja ajoelhado. Igreja do Deus vivo, estou errado. Em algum lugar, Satanás me deu um tombo, mas eu não creio que ele prevalece sobre mim. A coisa acaba ali. Mas onde está a coragem? Onde está a coragem para tomar Deus em sua palavra? Pastor, sabe, vou dizer uma coisa para o senhor, eu não tomo ceia porque eu não quero, mas se quisesse eu tomava. É verdade? É, o camarada. Esse é valente. Se eu soubesse que estava falando, ele não falava essas neiras. O que é? Eu não tenho comunhão, eu não falo com você porque eu não quero falar. Mas se eu quiser, eu falo. Quer dizer, eu vou ter amizade com você, vou ter acesso a você quando eu quiser. Quando eu não quiser, eu afasto. Quer dizer, eu vou ter comunhão com Cristo quando eu quiser. Quando eu não quiser, eu afasto dele. Parece que é maior do que? Maior que Nabucodonosor, né? Ou maior do que o rei Faraó. Não. Um cristão nascido de novo, ele tem uma arma em punho, ele está vestido para a grande batalha, e se realmente ele tem algum episódio, ele fala, olha aqui, eu tenho um episódio que não posso continuar, eu enterrei uma capa babilônica e a coisa não está boa para o meu lado, porque se Acabe, ou seja, se Acã não fizesse aquilo lá, ele estava vivo hoje no céu. Mas ele se acabou. Josué capítulo 7, só você ler a história. A história é terrível. Então, minha gente, nós estamos para abraçar a maior promessa de toda a história de 6.000 anos. O arrebatamento. Ser mudado, transformado em um abrir
e fechar de olhos. Que tal ir embora daqui? Que tal deixar este mundo? Que tal ir na festa do rei? Que tal estar na festa das bodas do Cordeiro? Oh, é melhor nós lutarmos um pouco mais um pouquinho só, e nós chegaremos ao fim. Deus abençoe em nome do Senhor. Vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos ter meia hora de oração, vamos terminar hoje 15